Essa é uma questão desse Palmeiras, Rodrigo. Porque não estamos falando, o não gastou, né? O Palmeiras não gastou, então o Palmeiras é um elenco, na verdade, muito barato. Não é o caso, porque os jogadores têm altos salários. Por exemplo, o Dudu tem um salário altíssimo, e sem o Dudu em campo, o Palmeiras tem 29% de aproveitamento. Então, o fato é que o Palmeiras tem um elenco curto, porém um elenco caro. É uma das folhas salariais mais caras do Brasil, mesmo sendo curto. E aí, tem que trazer jogadores para jogar. Para trazer jogadores para jogar, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que aumentar ainda mais essa folha salarial. E, por fim, trazer jogadores para jogar também é uma incógnita. Você pode trazer quem você quiser e o cara pode não jogar. O Palmeiras já gastou uma bala com o Guerra e com o Borja, por exemplo, que não funcionaram. Esse ano aqui, contratou o Flaco Lopes. Atuesta, o Flaco Lopes, por uma grana. E o cara não funcionou. Simplesmente isso, né? É, Tirone, eu acho que os times têm ciclos. O ciclo do time acaba sendo algo como 3, 4 anos. E o Palmeiras, se você for pensar, ele foi montado ali em 18, vai, esse Palmeiras de hoje. O Danilo me corrija aí se eu estiver errado, mas enfim, algo como 18 e tal, é o time que de hoje em dia foi sendo montado ano a ano. Não é que uma hora chega todo mundo, mas foi montado todo mundo, e aí passa 4, 3, 4, 5 anos, em geral, esses times dão um problema. Por quê? Se eles ganham muito título, são vitoriosos, como é o caso do Palmeiras e do Flamengo, e nisso eu acho eles parecidos, os salários vão ficando altos demais, você não consegue trazer gente porque a sua folha já está alta demais. Você pega um jogador como o Dudu, ele é um mega ídolo do time. O Dudu, antes de se machucar, ele já não estava entregando o que era o Dudu anterior. E ainda assim, era um bom jogador. Não é que ele fosse ruim, mas ele era o valor que ele que estava sendo pago por ele. É essa que é a discussão. Assim como o Gabigol é o valor que está sendo pago por ele, então você acaba tendo jogadores que são consagrados dentro do elenco do clube e que eles vão tendo naturalmente aumentos salariais conforme eles vão. Isso é clássico no Palmeiras. O Palmeiras teve aumento salarial, isso eu olhei ali no balanço, conversei com o clube e eles confirmaram. Teve aumento para manutenção do time, que foi um time vitorioso. E aí você fica preso numa armadilha que é essa troca de time, que você tem que fazer da troca de modelo, trocar alguns jogadores, mas você tem jogadores consagrados. Aí fala assim, eu vou mandar embora o Dudu, digamos. Eu tô só citando aqui, tá? Não estou falando que tem que ser isso. Mas ou que fosse o Gustavo Gomes, sob o ponto de vista do rendimento nosso, é melhor vender ele por 30 milhões de dólares e trazer outro zagueiro mais barato que esteja um nível um pouco mais baixo. Aí a torcida, vai mandar embora o Gustavo Gomes e tal, não sei o quê. E a mesma coisa no Flamengo. Cada jogador levanta uma memória afetiva em relação ao que aqueles jogadores ganharam. E o clube fica meio preso ali para fazer essa troca de time na entre-safra. Quem que ele tira de fato? Qual que... É difícil, essas escolhas não são fáceis. A gente cobra com razão os dirigentes e coloca pressão neles, mas não é uma escolha fácil. Ele decide o que fica, o que sai, e depois se revela que o jogador já não consegue render na temporada seguinte, ou que você errou e liberou e foi para outro time e ele está rendendo no outro time. E como é que fica? Tá, aí o torcedor vai falar assim, tá jogando no Grêmio, sei lá, olha como ele está jogando. Não é fácil essa troca de time, e eu acho que os dois times estão chegando a um certo esgotamento juntos. Ganharam muito e estão chegando a um certo esgotamento juntos. Agora, isso não quer dizer que tem que mandar todo mundo embora, mas você vai ter que uma discussão ali do que cada jogador vale a pena. O Casão, isso aí tá um pouco na mão do Abel. Ele, a impressão que eu tenho nas últimas entrevistas que ele deu, ele, claro, irritado com derrotas também, mas um pouco parece empurrando pedra, cara, empurrando uma pedra muito pesada, tem que renovar, tem que jogar, é isso. E é o cara que vai ter que comandar essa renovação do Palmeiras, né? Então, a motivação do Abel eu acho que caiu bastante, sabe? Eu não vejo o Abel, que nem muitos, né, falam de jogadores, né? Tem que jogar com alegria para um grupo ser bom, para um time ser vencedor. Os jogadores têm que ter satisfação de ir no treino, encontrar o companheiro, jogar com alegria. Isso serve para treinador também. O treinador chegar, ir para o treino, acordar de manhã e falar, tenho que ir para aquele treino, os caras não estão jogando nada, eu não consigo mais fazer nada. Põe os moleques, todo mundo chia. Eu ponho os mais veteranos, todo mundo chia. Meu time não está rendendo, tal. O treinador também fica desmotivado. Eu não sei.
qual é a motivação do Abel para reformular um elenco, ou o Abel tem mais a característica, que eu não gosto de treinador assim. Eu gosto do Abel, tá? Eu acho o Abel o melhor treinador que tem no Brasil trabalhando. Mas eu não gosto de treinador que morre abraçado com o jogador, sabe? Eu não gosto de treinador que abraça e teima e acaba morrendo abraçado com o jogador, como é o caso do Tite também. O Tite, 2013, né, Casagrande? Hã? No Corinthians também, 2013, você lembra? Ele empatou Sim. 800 vezes no Brasileiro e ele não conseguia Exatamente. largar a mão de jogadores como Emerson Sheik, Jorge Henrique. Exatamente. Os caras já não faziam nada e ele... É isso. Ele tava Abraça o pegado a jogador e vai carregando o jogador, vai carregando. O cara vai envelhecendo, o ritmo vai caindo, não consegue mais render e o treinador vai empurrando os caras. O Abel, ele não pode fazer isso. Porque, na realidade, vai ser a primeira vez que o Abel, no Palmeiras, vai ter que fazer um trabalho de reformulação. É a primeira vez. Das outras vezes, ele pedia jogador, não chegava. Ou quando chegava, ele colocava ali, subia moleque da base e ia formando o time dele. Na minha opinião, dessa vez, o Palmeiras precisa de 3, 4 caras para jogar e precisa se desfazer de jogador, que já não estão rendendo, que já não dá mais, que não consegue... precisa mudar de ares, precisa ir para outro lugar para talvez voltar a jogar bem, sabe? E ele vai ter que fazer isso. Mas eu tenho sei lá, eu desconfio que ele gosta de morrer abraçado com o jogador. Eu desconfio que ele gosta de morrer abraçado com o jogador. Ou, assim, cara que deu muito por ele, sabe? Cara que deu tudo, foi campeão de Libertadores 2 vezes, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, e aí o cara fica com tanto crédito que o treinador tem dificuldade de chegar numa reunião assim, ó, na diretoria, e assim, ó, eu quero que eu não preciso mais desse, daquele outro. Eu acho que muitos treinadores têm essa dificuldade hoje em dia de colocar o jogador à venda, cara que deu títulos para ele, mas não está jogando mais bem. E o Palmeiras tem muitos desses aí, na minha opinião. Como o Corinthians tem lá. Você viu o Corinthians? Nossa, o Corinthians está ali. Então, o Corinthians está ali 4 pontos acima do último da zona de rebaixamento. E todo jogo é Cássio, Fagner, Gil, um quarto zagueiro que é o Veríssimo agora e Fábio Santos. Todo jogo. E todo mundo está vendo que a coisa não anda. Então o Palmeiras tem que fazer isso. O Abel tem que ter peito de fazer isso. Eu acho que se ele conseguir fazer isso, ele vai se aliviar. Porque ele vai tirar essa coisa de eu te devo alguma coisa. Ninguém deve nada para ninguém no futebol, cara. O treinador treina e o jogador joga. Se tudo der certo, ninguém deve nada. Foi uma colaboração. Mas muitos treinadores carregam como dívida com um jogador quando ele ganha um título. O Abel não pode cair nessa, senão não vai conseguir renovar e o Palmeiras vai entrar num ano ruim. Não pode cair nessa. Você sente o Abel motivado para fazer isso que o Palmeiras precisa fazer, Danilo? Essa é uma pergunta. E a outra é falar que vai às compras, é que vai às compras mesmo, vai trazer caras grandes. Essa é a promessa, né? Promessa feita para a comissão e para o Abel, que vai às compras e que vai comprar jogadores prontos para. Não jogadores apostas para compor elenco, nada disso. Jogadores prontos que possam chegar e que, se precisarem, amanhã vestem a camisa do Palmeiras e jogam como titulares sem sentir tanto a pressão e tudo mais. Essa é a promessa. E especialmente um camisa 5, que é o que o Palmeiras tanto quer há um tempo já. Provavelmente mais um jogador de lado também, e aí uma terceira aí que eles vão analisar. Eu acho que o Abel Ferreira ele está enfrentando provavelmente o seu pior momento no Palmeiras, não só dentro de campo, mas também nas coletivas. Ele tem se perdido um pouco, ele está entre aquela história de ser bom pra caramba e ter ganhado tudo e meio que não aceita quando é criticado, aquela coisa que ele fala na coletiva, por exemplo, de falar, eu sou o treinador, eu sou o dia a dia, eu estudei para isso. Ele não tenta, quando ele fala isso, ele está tentando deslegitimar ali na coletiva de imprensa os jornalistas que fazem a pergunta. Mas quando ele faz isso, ele também tira toda a possibilidade de um torcedor achar que ele está certo ou errado. E no final, o futebol é isso.
por mais vencedor que ele seja, por mais estudo que ele tenha, ele não vai vencer tudo, ele não vai acertar em todas as decisões e ele tem que aceitar ser questionado. Não só pelo jornalista, mas também pela torcida. São coisas diferentes, pedir a cabeça, falar que vai sair, que não presta, ou aceitar ser questionado. E ele tem tido dificuldades, eu acho, de aceitar esse momento de questionamento, ainda que a organizada, por exemplo, divulgou aí recentemente um protesto em que diz que está com ele, está com jogadores e tudo mais, mas ele está meio que sem saber ali como é ser questionado. Ele, desde que chegou no Palmeiras, ele é praticamente um deus. Eu escrevo sempre de Palmeiras, muitas vezes nas redes sociais e todos esses lugares. Quando você fala alguma coisa do Abel Ferreira que você acha que ele errou, que, como eu escrevi recentemente, que eu achei ele teimoso em relação ao uso dos garotos da base, parece que você está atacando pedra na cruz para os palmeirenses. É um negócio um pouco complicado. Então, eu acho que ele está tendo dificuldade de lidar com isso. Mas vejo sim ele motivado. Eu não consigo também ver ele pedindo para sair antes, como tem gente falando, ele não vai aguentar, vai pedir para sair, vai para romper o contrato. Para mim, isso não vai acontecer. Acho que ele vai ter esse final de temporada, vai poder observar melhores alguns dos moleques. Luiz Guilherme está dando uma boa reação, Kevin está dando uma boa reação. São jogadores que podem estar nos planos para o ano que vem, e com essas contratações que a Leila prometeu, acho que ele vai começar de novo um ano de 24 um pouco mais saudável mentalmente, né? Um pouco menos exausto, porque a minha impressão é que ele está exausto mesmo, de cobrança, de pressão, e ele acaba se confundindo. E aí também, só para dar uma pitada aqui, para discordar um pouco do Rodrigo, que ele falou no começo, eu acho que sim, o Palmeiras e o Flamengo tem um ano parecido, mas não a mesma coisa. Assim. Eu acho que o Palmeiras está um pouquinho à frente, simplesmente por ter ganhado o estadual mais difícil do país e por ter ganhado no confronto direto do Flamengo. E isso, lembrei desse argumento, justamente porque o Abel usa isso como um argumento para falar que o trabalho dele não é tão ruim assim nesse ano. Eu acho que o trabalho dele é ruim, é o pior trabalho dele nesses últimos anos, mas ainda acho um pouquinho melhor do que o do Flamengo. Que o Flamengo concordo contigo, Danilo. Teve um início de ano melhor, mas eu estava comparando ali a temporada semestre, que a gente chama do que interessa mais, né? Com a Copa do Brasil, o brasileiro. Mas concordo contigo, se for comparar o ano inteiro, os primeiros meses do Flamengo são catastróficos, perdeu 4 finais, não tem comparação com o Palmeiras nesse sentido. Agora eu ia te perguntar uma coisa que é uma percepção que eu tive. Você estava falando que parece jogar pedra na cruz, criticar o Abel para o palmeirense. Na semifinal da Libertadores, eu tive a impressão que tem uma virada, viu? Que ele tomou muita pancada da torcida e a torcida não ficou do lado dele, não, viu? Ele tomou muita pancada. Eu achei que estava quase todo mundo do lado de quem estava criticando ele. Eu achei os torcedores bastante entendendo como tendo sido uma decisão de teimosia dele que possivelmente tirou a vaga do Palmeiras na final. Foi a maioria do que eu li. Como você tem um termômetro melhor da torcida do Palmeiras, você pode me dizer se foi uma percepção que não foi correta da minha parte, digamos assim. Não, ele apanhou mais do que ele está acostumado, de fato. Acho que, inclusive, isso mexe com ele e faz ele dar algumas dessas declarações estapafúrdias aí nas coletivas que ele tem dado. Eu acho que isso mexeu com ele, diminuiu. Mas, ainda assim, a grande maioria diz que a grande culpa do Palmeiras para essa temporada, para ter esses resultados, foi a falta de contratação, foi a omissão, né? Eles dizem assim, né? A omissão de Anderson Barros e Leila Pereira, falta de opções no elenco, e coisas que eu até entendo. Realmente, o Palmeiras poderia ter uma ou outra peça para compor o seu elenco? Poderia, mas ainda assim é superior a 19 times. Para mim, só está no papel, só está inferior ao que é o Flamengo, mas na realidade o São Paulo jogou melhor, o Botafogo está jogando melhor, o Fluminense está jogando melhor. Então eu não acho que a questão é elenco, eu acho que tem mais do que elenco aí. Eu acho que poderia ter um camisa 5, poderia ter alguns reforços para o Abel, mas ele errou bastante. Para mim, uma das percepções que aí sim eu concordo com você nessa parte, Rodrigo, que ele apanhou um pouco, foi muito pelo uso da base, porque ele demorou para perceber que poderia ser o Kevin, o Endrick, o Luiz Guilherme, uma alternativa. E por que a gente diz isso, né? Porque o segundo tempo contra o Boca, embora o Palmeiras tenha conseguido jogar 20 minutos só, esses 20 minutos o Palmeiras pôs o Boca lá atrás, dentro da área, e conseguiu jogar melhor do que os outros 3 tempos que o Palmeiras fez contra o Boca Juniors no confronto. Então, isso ficou bem claro para boa parte da torcida.
mas ainda assim tem aquelas, não sei se eu posso falar de passadas de pano, vai? Aquelas passadas de pano pro Abel para poder falar que a Leila e o Anderson são os principais culpados em 2023.